Hoje nós vamos falar sobre a meditação guiada. Como é fácil fazer uma meditação guiada e eu vou te ensinar até o final do vídeo. No último vídeo, se você não assistiu, ele vai estar aqui no card para você assistir. Eu falei sobre a meditação, a importância de nós meditarmos, né? Como fazer uma meditação de forma tranquila, que é concentrando na sua respiração. Eu fiz uma com você, se você nunca meditou e precisa dessa aula, assiste o último vídeo que está bem interessante. Mas hoje eu quero falar sobre a meditação guiada. Porque já é muito comum no meio das pessoas que praticam meditação, mas se você não conhece, é muito simples. Você não precisa de uma meditação muito elaborada. Você só precisa saber seguir alguns passos. E a diferença da meditação pura e simplesmente com a respiração e da meditação guiada é que você vai direcionar os seus pensamentos para algum lugar. Mas antes disso, vamos falar de uma outra coisa que eu acho bem interessante. A meditação, ela te traz para o aqui e agora, certo? Eu tenho um hábito que eu acho bem interessante, eu vou passar aqui para você também, que é uma dica que depois que eu comecei a praticar, tudo começou a ficar mais fácil nessa parte de imaginar um lugar, de visualizar um lugar. Quando você vai fisicamente em um local, por exemplo, numa cachoeira, no mar, num rio, numa lagoa, no meio da mata. Tem vários lugares que são lugares de paz, lugares onde está em contato com a natureza. Aquela sensação ali é uma sensação que você pode trazer para dentro da sua meditação. Como você vai fazer isso? Na última vez que eu fui ao mar, por exemplo, eu criei um ponto de memória, um ponto de lembrança na despedida daquela viagem. E como que você faz isso? Eu estava lá, né, me despedindo no último dia da praia, eu olhei para o mar, eu fiquei ali de frente, eu abri o braço, eu senti todo aquele vento, a maresia, as ondas batendo, todas as sensações. Eu peguei todas as sensações que eu estava sentindo naquele momento e trouxe para o aqui e agora, e fiquei 100% naquele lugar, naquele momento. E eu registrei isso na minha memória. Todas as vezes que eu quero fazer uma meditação guiada, onde eu vou para frente do mar, eu volto com essa memória muito mais fácil do que eu apenas imaginar. Consegue associar? Então, isso que eu quero que você faça. Claro, agora, nesse momento, pode ser que você não tenha essa memória, mas na próxima vez que você for, por exemplo, numa cachoeira, a última vez que eu fui numa cachoeira, eu estava debaixo da cachoeira, dentro da água, a água estava até aqui assim, e eu me lembro perfeitamente da sensação do vento, da água batendo no meio ali da natureza. Nossa, aquela sensação, só de falar, eu já sinto como se eu estivesse lá. Porque quando eu estava lá, eu criei um ponto ali de memória. Eu trouxe a emoção, eu trouxe o sentimento para aquele momento e registrei na minha mente para todas as vezes que eu quisesse voltar para aquele lugar, eu tivesse aquela memória mais fresca. E quando você pratica isso, quando você começa a criar pontos de memória em lugares assim na natureza, fica muito mais fácil de você praticar a meditação guiada, porque você já traz a sensação, o seu corpo já relaxa, já se conecta com aquele lugar e é maravilhoso. Então vamos lá. A meditação guiada, ela nada mais é do que uma meditação com direcionamento, certo? Já te mostrei como criar pontos de memória para facilitar isso nas sensações corporais. Mas como que seria uma meditação guiada? Você começa se acalmando, senta numa posição confortável, né? Acalma a sua respiração, se mantém tranquilo. Por alguns instantes, pratica a respiração, a inspiração, se concentra, segura um pouquinho, solta, inspira, expira. E quando você estiver bem calmo, você vai criar uma história na sua mente. Você vai direcionar o seu pensamento para alguma coisa. Eu estou falando aqui o que é meditação guiada. Então eu estou te ensinando como criar uma meditação. Como você mesmo pode
criar a sua meditação. De repente, você coloca uma música, coloca um mantra, nós vamos falar disso mais à frente, no passo 3, e assim, mas você coloca uma música ali tranquila, um sonzinho desses bem tranquilos, e aí você começa a direcionar o seu pensamento, porque é difícil controlar os pensamentos, mas você pode direcionar eles. Se você estiver focado ali no presente e começar a guiar o seu pensamento, você consegue meditar e entrar nesse flow da meditação. E isso vai te trazer uma paz, dependendo de como você guiar esse pensamento, né? Porque a ideia é você imaginar um lugar desses, por exemplo, em frente ao mar, em frente a uma cachoeira, né? Sentado no alto de uma montanha, com uma vista maravilhosa, com o nascer do sol, o pôr do sol, e você fica ali contemplando aquele lugar, contemplando aquela natureza, e nesse momento você está em paz, você se sente poderoso, você se sente feliz, equilibrado, todos os problemas ali não existem naquele momento, você traz essa paz para você, fica o tempo que você achar necessário nessa meditação e volta a atenção para o seu corpo, volta para a realidade aqui, e quando você faz esse retorno, você já está com todos os efeitos ali, com o seu corpo mais em paz, né? Com a sua alma mais tranquilizada, com as suas energias trabalhadas, muito mais equilibradas, pode assim dizer, né? Então hoje eu queria falar sobre a meditação guiada. Eu espero que tenha ajudado você aí no processo de criação de uma meditação, porque você não pode ficar dependente de meditações prontas, né? Os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo interessante lá, diferente aqui do canal. E eu espero você também no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!